Das cotas eu acho que é uma política afirmativa, professor, que é uma resposta que as instituições mais comprometidas, né, com os direitos da sociedade, com os direitos de cidadania, têm dado no sentido da inclusão, no sentido de se abrir para que os setores historicamente excluídos da sociedade tenham vez, voz, voto, chance de dizer e de decidir. E penso que a gestão democrática, inclusive no setor onde essa questão hoje mais se dá, que é a universidade, né? Que a universidade tem uma experiência histórica com a gestão democrática, mesmo antes da Constituição de 1988, pela constituição de colegiados, pela forma colegiada como as deliberações são feitas. Agora, eu queria retomar um pouco essa questão dos mecanismos para que a gente possa compreender e trazer ao debate a ideia de que a eleição de diretores é um instrumento fundamental, mas a gente também descobriu cedo de que não basta a eleição de diretores, que o processo de participação está para além da escolha democrática pelo voto, não é? Porque é preciso acompanhar o diretor que é eleito, isso se dá pelos colegiados deliberativos, é preciso se construir um projeto que mostre a cara da escola, isso se dá pela constituição de um projeto político-pedagógico, isso se dá pela descentralização no aspecto administrativo, pedagógico, isso se dá finalmente pela construção de uma autonomia das unidades escolares em relação ao sistema de ensino, em relação às políticas públicas. Não no sentido de um afastamento da escola dessas políticas, ao contrário, porque a escola precisa estar comprometida com as políticas públicas do seu sistema de ensino e as políticas públicas nacionais. Mas é bom e é importante que ela diga em que na particularidade daquela escola, das suas condições objetivas, do seu corpo de professores, de estudantes, de técnicos e a sociedade que a cerca, em que ela pode e deve ser diferente. Pois é. Também dentro desse contexto, o movimento docente, né, o movimento de professores, tem essa preocupação, sim, de colocar no foco, né, de colocar luz em cima daquilo que para nós é um elemento fundamental, é o projeto político-pedagógico. Esse projeto político-pedagógico, todos vocês se lembram, há algum tempo atrás, ele era quase que um instrumento de gaveta, né? Ele era simplesmente para cumprir uma orientação que vinha da secretaria. Esta prática é que a gente tem que desconstruí-la. Nós precisamos assumir atitudes de que ele deve germinar. O projeto pedagógico ele tem que ser, tem que ter a sua base, ele tem que nascer dentro da escola, com todos aqueles segmentos que participam desta escola. Uma vez construído esse projeto democrático, né, esse projeto político-pedagógico, ele passa a ser uma ferramenta importante. Por quê? Nele estão presentes que tipo de escola que nós queremos, qual é a função da escola nessa região, nesta cidade, nesse bairro, que tipo de responsabilidade que nós precisamos assumir neste contexto geográfico, né? Que tipo de jovem que eu quero formar, que valores que esse jovem precisa assimilar, vivenciar e experienciar, né? Então, o projeto político-pedagógico ele é importante porque ele nos dá rumos de para onde é que vai a escola, de qual é para nós a boa formação integral. E senão nós vamos cair naquela de formar o cidadão para o trabalho, como se existisse trabalho para todo mundo. Ora, nós sabemos que o mercado de trabalho está aí com inúmeras dificuldades estruturadas. Então, na minha avaliação, o que nós temos que resgatar? Primeiro, que a escola precisa se encontrar mecanismo de fazer com que o sujeito aprenda. Nós estamos perdendo porque nós ainda não conseguimos fazer com que as crianças pobres, eu estou me referindo exatamente às crianças pobres, às crianças que vêm aí, que moram nas periferias, fazer com que essas crianças aprendam. Segundo, construir coletivamente esse projeto pedagógico e assumir responsabilidades conjuntas. Pais, professores, funcionários, os alunos, toda a comunidade. É um processo coletivo, complexo, difícil, ele tem avanços, ele tem recuos, o próprio processo da eleição para diretores já nos mostrou isso, né? Então, não é fácil fazer uma gestão democrática, é muito complexa e difícil, porque assim como é difícil você tolerar o diferente, você abrir espaço para que o diferente possa ser incluído, né? Não basta só ele estar presente, é preciso estar presente com vez e com voz e com direitos, né? Essa é a função da escola. Eu acrescentaria assim numa visão de síntese, então, que a escola, que é o seu grande papel nesse processo, ela passa a ser uma agência de cidadania. E aí
isso que a Abad levantou, acho que bem, essa articulação com a comunidade, chamando a comunidade para a escola e também chamando os valores da comunidade para dentro da escola. E nesse processo de gestão democrática, quer dizer, como é que isso então se vincula a uma política mais global de país? Porque a grande revolução que o Brasil precisa fazer começa na escola, começa nessa gestão democrática. Na escola vista como uma agência de cidadania, porque apesar de tudo, a escola ainda é a nossa instituição mais representativa de democracia. É a nossa instituição mais representativa? Não tem dúvida disso. A escola é a rede do Estado mais presente na sociedade, né? E basta dizer que as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos que ali estão como usuários, estão uma boa parte da sua vida, né? Uma boa parte do seu tempo na escola. E essa rede de presença do Estado, ela precisa ser, essa presença ela precisa ser uma presença que amplie e radicalize a democracia na sociedade. Por isso a gestão da escola e dos sistemas ser feita democraticamente não é apenas um qualificativo, não é uma administração meramente democrática, mas é uma administração que reflete essas lutas pela conquista da educação na sociedade como um bem público e não como uma mercadoria a ser vendida. Professora. Já que você falou de radicalização da democracia, eu queria só complementar um pouco a sua fala, dizendo da responsabilidade da formação integral da pessoa, do cidadão, do homem e da mulher dentro da escola, né? Eu fico muito aborrecida com essas propostas de formar só para o mercado de trabalho, ou formar o indivíduo só em função de uma demanda que o mercado nos sinaliza, né? A função da escola, a função da universidade é formar o cidadão para a vida, é formar para que ele possa agir e interagir e modificar, né? Porque se nós restringirmos o nosso olhar, se nós restringirmos a nossa compreensão em formar o indivíduo só para o trabalho, que trabalho? E o lazer? E a vida? E o ser humano? E a dignidade? Né? Então, e o espírito? E a beleza? E a estética? Né? Então, veja, a responsabilidade da escola é com a formação integral das pessoas, do homem e das mulheres, dos homens e das mulheres, e das crianças. Né? Então, para mim, isso é muito importante, eu acho que é uma coisa que a gente tem que resgatar. Formar o indivíduo para a vida, formar o indivíduo para essa vivência democrática de cidadania e de respeito aí com o seu próximo. Ótimo. E aí sobressai, então, a grande função política da instituição escolar. Porque ela formando novas mentalidades, formando democraticamente, então ela prepara a grande revolução que esse país precisa, que é uma reforma de mentalidades, para que nós tenhamos na sociedade mais pessoas conscientes dos direitos humanos, conscientes dos deveres, consciente, por exemplo, de um novo mundo, de uma sociedade mais justa. Esse processo se instaura e começa na escola por uma gestão democrática e de qualidade. Professor Erasto, eu queria... colocações finais tá, também. Ótimo. Eu queria aqui tentar, talvez nesse pouco tempo que nos resta, resgatar a importância do papel do Estado nesse processo todo. Nós nos referimos, né, ao processo de lavada de mãos do Estado português em relação à educação brasileira, quando entrega o sistema de ensino a uma congregação jesuítica. E hoje parece que com essa globalização, com o planeta mundializado, como se referiu o professor Célio, nós estamos vivendo uma espécie assim, de uma ressignificação de termos, né, nesse mundo neoliberal em que estamos vivendo, em que os conceitos de participação, de autonomia, de parceria, eles são confundidos na cabeça das pessoas de maneira a que essas pessoas entendam que as parcerias levam a escola a ter uma vida tão autônoma que não precisa mais do Estado. Esse Estado que tem a obrigação constitucional e legal de suprir a escola das suas necessidades, da sua infraestrutura, de bons salários para os profissionais da educação, de boa qualidade de ensino para a população que é a usuária da escola pública. Então, acho que é muito importante que no processo de gestão democrática a gente aprenda, né, que o Estado tem uma postura, uma posição fundamental na manutenção da educação como um bem público.